Bom, gente, hoje nós vamos fazer, olha, eu vou usar a linha Max Moliné para fazer o cesto. Nós vamos fazer aqui a cesta das frutas, nós vamos fazer no ponto malha acolchoado, que a gente já fez uma vez, e nós vamos fazer aqui também. Eu já testei, ficou bem legal, tá certo? Só que antes da gente fazer esse pontinho aqui, para quem não conseguiu pegar, eu dei lá no ano passado, né, filho? Eu não me lembro quando foi, mas a gente fez num trabalho, acho que foi num pano de prato também. Não era sacaria, mas a gente fez num espaço bem pequenininho. Agora a gente vai fazer num espaço bem grandão. Já já vou te dar o passo a passo disso. E eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre bastidores. Qual é a importância do uso do bastidor e qual o tipo melhor de bastidor que eu tenho aqui para te mostrar, né? Lembrando que tem outras marcas no mercado, tem outros modelos no mercado onde você também pode adquirir, correr lá para tentar adquirir, né? Hoje é uma peça um pouco difícil de encontrar. Muitas pessoas me perguntam, Gê, aonde você compra os seus bastidores? E eu vou comprando conforme eu vejo quando eu estou por aí. Por enquanto eu não estou por aí, por enquanto estamos aqui juntos, né? Ainda estamos na nossa restrição, tomando os nossos devidos cuidados, né, César? Então eu não tenho saído, né? Mas as poucas vezes que eu saio, se eu tenho a oportunidade de encontrar um bastidor, eu vou comprar, entendeu? Vou dar um jeito de comprar, né? E esses bastidores que eu tenho aqui, eu já comprei há um bom tempo. O que eu mais gosto e uso bastante é este pequenininho aqui. Esse aqui é de plástico, totalmente de plástico. Ele é da Círculo, ele é o número 4 da Círculo, é o rosinha, tem azul também. Em alguns sites tá esgotado, mas você pode entrar em contato aí na internet e procurar onde que está sendo vendido. Ele é o número 4, ele tem 11 centímetros, então ele é muito gostoso para eu utilizar porque ele cabe bem aqui na minha mão, tá certo? Mas você que não gosta de plástico, quer aquele de silicone ou aquele de madeira, de madeira que eu tenho aqui, fala, meu filho. Tecido de linho, é bom para bordar? É bom para bordar, porém ele é bem fininho, né? Então depende do trabalho que você vai fazer, você precisa usar realmente 2 fios da linha Moliné, uma linha mais delicada, tá certo? Então não é apropriado para fazer uma pintura de agulha, por exemplo, porque acaba ficando muito... você vai fazer um acúmulo mais grande de fios e aí não vai ter como, vai acabar enrugando, né? Tô falando do bastidor, né? Tá falando do seu bastidor de madeira. Isso, então eu comprei recentemente estes bastidores aqui de madeira, que eles não são de uma boa qualidade, né? Veio lá de algum aplicativo que eu andei por aí e comprei, já faz um tempinho também que eu recebi. E se você nota aqui, olha, que a madeira dele parece que é um bambu esse aqui. Mas não é aquela boa qualidade, porque quando você compra por aplicativo, que vai demorar uns 2, 3 meses, um mês, depende, né, do aplicativo, vai demorar um pouco, ele tem algumas coisas assim que vão estragar um pouquinho a sua peça. Mas esse daqui eu comprei mais para fazer e deixar a peça definitiva. Eu não estou usando para bordar esse daqui. Então, eu acabo deixando só para quando eu for terminar a peça, aí eu deixo a peça no bastidor, tá certo? Então ele tem aqui a emenda, não tá legal. Se você compra um bastidor que não tá legal, você pode dar uma lixadinha, você pode pegar uma fita aqui, olha, ou uma fita, um tecido bem fininho, corta e tira para você poder envolver essa parte aqui de dentro para não estragar o seu tecido, tá certo? Ele aqui, ó, tem algumas coisinhas aqui que não são legais, precisa dar uma lixadinha, arrumar aqui. Ele não é aquela qualidade, mas enfim, a gente testou, eu testei, comprei, não testei muito não. Então não é um bastidor que eu vou usar assim direto para eu trabalhar. O que eu uso direto para trabalhar é este daqui, por enquanto. Esse daqui, gente, eu comprei em uma loja física, tem mais de 3 anos, tá certo? Que eu comprei numa loja que fica em São Paulo, perto de onde eu trabalhava, tá certo? Aí vamos lá, o primeiro bastidor que eu separei um monte de bastidor aqui para mostrar para vocês. E eu comprei meu primeiro bastidor nessa mesma loja onde eu comprei essa daqui. Eu não vou falar a loja porque era perto de onde eu trabalhava e melhor, né? Procura na internet esse aqui de mola, da Ikerabout e tal. Esse daqui foi o primeiro bastidor que eu comprei. Ele tem quantos centímetros, meu Deus? Ele é pequenininho de tudo, né? De mola.
Esse daqui tem 7 centímetros praticamente de fora a fora, né? Ele é bem pequenininho. Eu fiquei muito apaixonada por esse bastidor quando eu vi. É de mola, né? Aí tem aquele pequeno probleminha que a mola enrosca a linha atrás, enrosca, mas ele é muito prático para ser usado, muito fácil de você colocar no seu tecido. Ele é muito prático. Eu vou colocar no tecido maior, tá? Então eu tenho esse daqui depois e esse eu fui comprar. Esse aqui que é da mesma marca, que é um pouquinho maior. Ele tem 10 centímetros e meio. 10,5. Oi. E quando o bastidor não fecha com o tecido? Porque é um bastidor que não tem regulagem, né? Por enquanto, eu não tenho nenhum sem regulagem aqui, gente, para mostrar, só com trabalho. Cezinha, pega ali para mim, por favor, filho. O cactus, por favor, pega ali para mim no pegboard. E aí eu vou mostrar. Aí ele não é indicado para você usar. Esse daqui, ó, que ela tá perguntando, esse daqui ele já tá, a peça já tá finalizada aqui no bastidor, né? Eu já cortei e colei, falta só colocar um acabamento se você quiser. Pode até fazer o próprio cordãozinho, aquele cordãozinho que você enrola, para colocar aqui, ou colocar uma fita também, fica bonito, eu não coloquei. E esse bastidor aqui, ele é muito duro para entrar, e também não é aquela qualidade maravilhosa, porque ele até abriu aqui um pouquinho. O que você pode fazer é lixar a parte interna um pouquinho, com uma lixa bem fininha, lixa um pouquinho, que vai entrar um pouquinho melhor no seu tecido. Mas este tipo de bastidor aqui, ele é mais indicado para você deixar a sua peça, não para uso direto. Se for um tecido fino, você consegue utilizar esse bastidor aí, uma cambraia de linho e tal, mas não é o mais aconselhável. Esse daqui a gente usa mesmo mais para deixar a sua peça aí como no bastidor mesmo, tá certo? Então eu não indico para você utilizar no dia a dia para colocar e tirar do tecido. Realmente é duro, não vai entrar porque ele é bem justo, tá certo? Você pode optar, se só tem só essa peça, dá uma lixadinha um pouquinho, não muito, porque você não vai quebrar, né? E aí você consegue usar um pouco até você adquirir o seu bastidor, tá certo? Tem uma colega dizendo que não vai começar porque não achou o bastidor. Não, gente. É possível? Sim, bastidor? Gente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. A pintura de agulha, que a gente vai ver isso lá na terceira aula ainda, da jornada, é mais indicado que você use um bastidor. Mas se você não tem bastidor, não é um indicativo de que você não possa fazer o bordado, né? Eu estou falando hoje do uso e como. Se é obrigatório, não é obrigatório. Ele é um facilitador para as nossas vidas. Para mim é um facilitador, né? Eu tenho uma quantidade que eu vim acumulando nesses últimos anos, né? Onde eu sempre compro e eu fui pedindo pela internet e eu fui procurando o melhor custo-benefício. Bastidor é uma peça que não é barata. Não é barato por conta de tudo, né? Principalmente os importados, tem toda a taxa de importação, às vezes você pega só na mão de ateliês fechados ou e-commerce na internet e tudo mais. Então, e assim, às vezes quando você vai na loja, você encontra um que não te agrada. Por exemplo, eu comprei este recentemente, é de 10 centímetros em uma loja aqui em São Paulo, mas eu não gostei, ele é para ponto russo, mas eu não gostei para eu utilizar. Primeiro, ele é pesado, né? Ele é pesado e eu não gostei dele. Não é uma coisa assim que eu vou me adaptar, por mais que ele seja pequeno, né? E todos esses tipos de bastidor aqui, ele vem com uma parte um pouquinho mais fina para você encaixar o bastidor aqui, é mais fácil para você encaixar no tecido. Tá certo? Dessa forma. Então, esse aqui eu vou usar para deixar um pouco o meu trabalho. Vou colocar algum trabalho aqui e vou deixar ele. Eu não gostei, ele tem regulagem, mas eu particularmente não gostei para eu utilizar, certo? Aí você não tem um bastidor. Na internet, no YouTube, por exemplo, para quem também tá no YouTube, você pode fazer uma busca. E tem muita gente quebrando um galho até você conseguir encontrar o seu bastidor, fazendo de tampas de potes ou de sorvete, ou de paçoquinha, como foi falado, ou de qualquer outro pote que você tem aí que você consiga cortar e utilizar. Então, depois faz uma busca, fica com a gente, hein? Faz uma busca no canal, aí no YouTube, que tem muita gente ensinando a fazer isso. Daí é uma opção para você começar o seu trabalho, principalmente na pintura de agulha, porque o tecido precisa ficar esticado. Uma coisa que eu sempre falo, quando você vai segurar o seu tecido, e aí, olha aqui, deixa eu pegar aqui um tecidinho.
quando você tá aqui fazendo o seu tecido, o seu bordado, você precisa esticar ele para poder fazer o bordado. E aí acaba doendo um pouquinho a mão, né? E não fica legal. Diga, filho. Você sempre usa bastidor nos seus bordados? A grande maioria das vezes. É muito, assim, às vezes eu vou dar um pontinho, eu vou fazer alguma coisinha, aí eu pego e não uso bastidor. Mas é muito raro, hoje eu me acostumei de uma tal forma que hoje eu não consigo mais quase bordar sem o bastidor, uma questão de hábito. E é uma facilidade para mim, como eu estou dizendo aqui, a minha mão acaba machucando um pouquinho, porque eu fico o tempo todo segurando assim e cansa. Tem gente que faz isso aqui assim, ó, para bordar. Eu acho fantástico. Eu não consigo. Tem gente que faz isso aqui assim para bordar, né? E aí o que acontece? Se eu ficar nesta posição, acho que tá, deixa eu ver se tá demorando um pouquinho a imagem para chegar. Ó, se eu ficar segurando demais as minhas mãos aqui assim, olha, desse jeito, eu tenho muita dor. Então, eu não faço assim, eu não consigo. Mas tem gente que não tem esse probleminha e segura assim e borda assim de boa. Eu não consigo. Quando eu vou bordar, eu faço isso aqui, ó. Diga, filho. Eu não tenho bastidor com esse ajuste. Ele é melhor para fazer bordado? Sim, ele é melhor porque você consegue dar o ajuste, você vai esticar o seu tecido até onde você necessita. Para pintura de agulha, a gente sempre indica, né, que você estique bem o seu tecido. E este trabalho que nós estamos fazendo, eu não deixo muito esticado, porque eu vou ter o molejo de segurar. Então, o melhor bastidor para você utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu bordado, que você não vai deixar a peça lá pronta, é um bastidor que você consiga chegar com a sua mão no meio dele, como esse aqui, ó. Esse é o caso, ó. Em todo momento, a minha mão chega aqui no meio do trabalho, tá certo? Então, não tem problema, eu não vou ter problema nenhum. Então, eu não deixo muito esticado para eu poder ter o molejo de determinados pontos. Por exemplo, para fazer uma das técnicas do Matisse que eu ensino no curso e tudo, eu não uso o bastidor extremamente esticado, que é o aço estendido. Eu não uso ele extremamente esticado, porque eu preciso, e também não vou deixar ele fixo no suporte. Então, assim, teve, né, uma onda muito grande dos suportes, eu também entrei nessa onda, e é maravilhoso o suporte de bastidor, mas, por exemplo, nessa técnica eu não uso suporte de bastidor. Eu não consigo, eu não me adaptei. Então, é uma questão de adaptação. Para eu fazer o matiz no aço estendido, eu vou usar sempre um bastidor que eu possa segurar aqui nas minhas mãos, tá? Não no suporte. O suporte é outra parte que a gente fala depois de uma outra ocasião, que eu não consigo nem mostrar para vocês hoje, tá certo? E aí, gente, falando do bastidor, o de regulagem é muito importante, porque você consegue dar tensão boa no seu tecido, né? Então, eu tava mostrando aqui os esses daqui de mola, que são muito bons, porém, eles acabam ficando... Tem um rosa também, que eu não sei onde ele foi parar. Ele tá por aí. Tem um rosa, tá vendo, ó? Tem um rosa que ele deve estar em algum trabalho que eu tô fazendo aí, junto com as coisas. Então, eu tenho aqui, vamos dizer assim, a coleção dos tamanhos desses bastidores de mola. E eu ganhei recentemente esse daqui, que é da Nurji, tá certo? Que é aquela marca turca, que eu ganhei da Paula. Um grande beijo, Paula. Tá certo? Então, esse daqui é a mesma coisa. A mola é bem mais dura, mas ele atende a mesma coisa. Ele é muito bonitinho também. Aí é para trabalhos pequenininhos. Quando eu quero fazer uma florzinha de rococó, ou fazer um ponto cheinho bem pequenininho, bem delicado, esses daqui são perfeitos, tá? Então, a mesma mola, só que tem que tomar cuidado que a mola... Se enroscou atrás, é de sentar e chorar, porque tem que desmanchar, não tem jeito. Aí tem os de silicone. Esse daqui foi o que eu comprei recentemente. Recentemente, o ano passado, acho que foi em abril. Eu comprei pela internet, acho que foi com a Carla do Avessa Borda. Um grande beijo pra Carla. Não sei se ela tem que procurar, gente. Tem que procurar ela. E eu comprei com ela faz um tempinho. Eu fui com ela... Depois tem a outra menina lá que eu esqueci, a Carol, também não sei se foi com a Carol. Uma das duas meninas. A Carol é da... o quê? Ai, gente, esqueci. Depois, quando eu achar os arrobas dela, eu coloco pra vocês. Mas eu esqueci. Mas procura bastidor de silicone que você com certeza vai encontrar. E também com Marisa Tanaka, né? Eu não sei se ela tem ainda. Tem que entrar em contato com ela. E aí você pergunta lá pra ela se ela ainda tem bastidor. Esses daqui, olha... que tem durex aqui neles. Deixa eu tirar aqui pra você ver. Esse daqui, ó, que tem durex aqui, ó.
tá até um tempinho sem usar esse aqui. Ó, esse daqui eu ganhei comprei e ganhei. Eu não sei se eu ganhei exatamente esse, mas eu fui comprando com a saudosa Leila Jacob, mas essa fábrica que era lá do Rio de Janeiro fechou. Então não adianta, eu mostro, mas é raridade esse tipo de bastidor aqui, tá certo? Não tem, ele é aquele de fazer quadrinho. Olha, ele tem aqui o buraquinho, eu tirei para eu utilizar, então eu utilizo de vez em quando. Eu não utilizo ele com muita frequência, porque se ele quebrar aqui é um problema, né? E eu coloquei o durex aqui para segurar um pouquinho para não quebrar. Então esses aqui eu sei que não tem mais no mercado. Quem tem, às vezes, ó, esse aqui tá até quebrado, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ele quebrou, ele resseca esse plástico aqui, ó. Ele quebrou aqui. E aí eu peguei e coloquei o durex, fui passando o durex, né, um pouquinho assim, para poder segurar um pouquinho e não quebrar. Então eu não uso ele muito, né? Qualquer hora eu vou fazer um trabalho, tá vendo? Pode acontecer de quebrar ao vivo cores aqui com vocês, mas não quebrou. Então eu tenho um pouco de cuidado com eles, tá certo? Esse daqui é o mesmo material, mas ele não me parece que ele não vai rachar tão fácil, mas pode vir a rachar sim, tá certo? Então tem que tomar esse cuidado também com esse tipo de bastidor. Eles são feitos mais para deixar como quadrinho. Então eu tiro aqui, né? E aí coloca eu guardo, e depois se eu quiser colocar na peça, eu deixo na peça bonitinho como quadrinho, certo? Aí eu ganhei esse aqui em 1900 e bolinha, da primeira professora que trabalhou comigo lá da escola. Também ele é do mesmo sistema, só que ele é duro, gente, eu não sei a marca. Ele é bem duro, aqui é bem duro, bem diferente. E eu não gosto muito porque é muito difícil de colocar no tecido, né? Mas eu tenho ele aqui que eu ganhei, né? Quando entrou, ó, esse daqui deve ter pelo menos uns 6 anos que eu ganhei esse daqui, tá certo? Ela me deu de presente. E esse daqui é também daquela mesma marca que eu falei pra vocês que fechou lá no Rio de Janeiro. E deixa eu ver o que eu tenho mais pra mostrar. Ah, o rosinha tava aqui, ó. É que caiu as coisas aqui, aliás, quase que eu caí. Ó, o outro rosa. Então eu tenho eu tenho os tamanhos todos deles aqui, ó. Olha que bonitinho, aquela louca por bastidores. Então eu tenho aqui a numeração todinha deles, né? Então aqui o grande tem 19 centímetros, o outro tem 13,5 e assim vai indo. Aí o outro tem 10,5 e o outro tem 7,5, mais ou menos, certo? Ou 6, sei lá, tá certo? Então, quando você tiver a oportunidade de comprar esse daqui, vale bastante a pena, mas tem que tomar cuidado com a mola, ok? Então, o uso do bastidor é uma questão de você se adaptar com ele. Por isso que eu sempre indico que você use um bastidor pequeno, que você possa segurar na sua mão e você tenha comodidade para trabalhar. Este aqui nós vamos fazer agora, esse trabalho aqui que nós vamos fazer agora, até queria colocar esse aqui, mas eu não vou colocar isso. O que eu estou explicando é o uso. Muita gente me pergunta sobre o uso de bastidor, se é obrigatório ou não. Então eu resolvi trazer aqui para vocês as opções que eu tenho e que a gente encontra no mercado para você comprar os bastidores, e qual é a função dele no bordado, na minha vida principalmente. O bastidor veio para facilitar as nossas vidas, para deixar o tecido esticado e você consegue bordar com melhor comodidade. Tá certo? Tem gente que não consegue usar, grandes bordadeiras não conseguem usar o bastidor. Eu me acostumei de uma certa forma que eu hoje não consigo bordar sem o bastidor. Eu bordo sem o bastidor, mas eu prefiro usar o bastidor. Já, por exemplo, o uso do bastidor no ponto cruz, eu não sei dizer para vocês porque eu não tinha hábito de usar no ponto cruz o bastidor, tá certo? Mas é uma questão de adaptação. Como eu não tô fazendo ponto cruz, então eu não sei dizer para vocês, tá certo? Mas a Grazi, por exemplo, não sei se a Grazi tá aí, um grande beijo para a Grazi, ela usa o bastidor. E as meninas que acompanham aí o trabalho da Grazi, que borda muito ponto cruz, ela usa sim o bastidor. Então é uma questão de adaptação, tá certo? E eu tô mostrando para vocês aqui, esse aqui também que é grandão, esse sim eu ganhei da Leila. Esse daqui, ele é grande, oval, ele também é para formar um quadro, porém é daquela fábrica que não tem mais, que fechou, né? Aí tem que ver os tamanhos. E hoje tem oval de madeira, do silicone, tem quadrado, retangular, tem tudo quanto é tipo, né? Tem aqueles de MDF,
Gente, é só você procurar aí na internet que você vai, eu pelo menos fico enlouquecida, então eu não fico procurando muito não, mas é um produto que não é barato, porque custo-benefício, ele dura, você vê, eu tenho bastidores aqui de pelo menos 8 anos, nós estamos falando de quase 8 anos, né, que eu estou aqui usando os bastidores. Esse mesmo aqui, da Círculo, que eu tenho o grandão, não tão grande ali, acho que tem 17 ou 18 centímetros, eu tenho ele há pelo menos 3 anos e eu uso todo dia, toda hora, tira e põe aqui a rosca e ele tá super legal, de boa. Então é custo-benefício, né? Ele tem um valor, mas não é uma coisa que você vai comprar toda hora, a não ser que você queira fazer muitos quadros, ou você que vai comercializar, enfim. Tá certo? Então você precisa procurar um distribuidor que consiga atender a sua necessidade, tá certo? Então esse aqui eu ganhei um e comprei outro com a Marisa Tanaka, este aqui oval, tá? São bastidores importados e tal, e é da mesma forma que ele é o de silicone, essa parte aqui é plástica, né? Então eu deixei esse aqui para aguentar, um outro eu já coloquei em algum trabalho, e esse daqui eu consigo trabalhar com ele. Só que ele aqui, olha, não vai dar na peça que eu quero, então eu vou usar esse aqui maior. Por isso que eu sempre deixo um bastidor para eu poder utilizar. Quando eu utilizo um bastidor grande, eu tenho que trabalhar com a minha agulha de cima para baixo, de baixo para cima. Antes de colocar o bastidor, deixa eu colocar aqui nessa peça o bastidor pequenininho para vocês verem o de mola, como que coloca. Porque eu, durante muito tempo, eu não sabia como colocava. Aqui nesse um pedacinho de tecido, olha aqui, ó. Eu fazia o maior sacrifício para colocar esse bastidor. Eu segurava assim, eu fazia o maior sacrifício para colocar. Não, gente, não precisa. Isso aqui você coloca. Por exemplo, eu quero colocar aqui. Então, eu vou virar, marco, viro, pego aqui, olha. E pronto, coloquei a mola facinho. Então, quando eu comprei esse bastidor aqui, eu não sabia como colocava o bastidor certinho, e nas minhas primeiras aulas com Leila Jacob, que eu fiquei 3 anos com ela, antes dela partir, ela não está mais conosco desde o ano passado, ela pegou e fez isso aqui, eu falei, putz, né? Eu não sabia, não tinha quem me explicasse. Então, você posiciona aqui o seu bastidor, onde você quer colocar. Perguntaram sobre o diâmetro do bastidor, mãe. Então, eu dei vários diâmetros aqui. Acho que do anterior é esse que você está trabalhando agora. Eu dei vários diâmetros aqui, então vai da sua necessidade, daquilo que você consegue encontrar. O que eu sempre indico é um bastidor de pelo menos 10 centímetros para você começar a trabalhar. De regulagem, esse da Círculo que eu uso bastante é de 11 centímetros. Ele não tem um preço tão salgado, mas também não custa R$5, né? Então tem que ver isso, também tem ver aonde você vai encontrar. Ele é da Círculo, eu acho que a última vez que eu vi era 30 e alguma coisa, quase R$40. É caro, mas custo-benefício, gente. 30 e pouco, 20 e alguma coisa, tem que ver, gente, faz muito tempo que eu não vejo isso daqui, tá certo? Então esse daqui, nossa, quando eu comprei foi R$10 quando eu comprei isso, sei lá, esse aqui foi quase 5 anos atrás, mais ou menos, R$10. Hoje um bastidor, eu não tenho noção de quanto tá esse pequenininho, não tenho noção. Mas não é barato, gente, não é barato. Então, é uma questão de você se adaptar e ter eleja um para você trabalhar, né? Ou este, ou um de madeira, né? Uma madeira que seja melhor aqui. Eu ainda não encontrei, né, com relação a custos, um de madeira que eu possa usar ele bem, certo? Então, esse daqui da mesma forma, coloca por baixo. Ele aqui é um pouco mais mole, porque ele é grande, né? Esse aqui é grandão. Vamos por ele aqui, vamos medir. Mas deve ter algum material do tipo madeira que seja mais Sim, maleável, o bambu, né? Eu mostrei um que parece um de bambu, mas aí é a questão de custos, né? Esse daqui, ó, não vai dar nem essa reta. Esse daqui, olha, oval grandão, ele tem 26 centímetros e meio por 21,5. O bastidor de regulagem, você também coloca do mesmo jeito que o de mola? Sim, você coloca a parte de baixo, vamos lá nesse bastidor que eu toda hora eu tô colocando, que eu usando bastante. Soltei ele aqui, ó, vou colocar a parte de baixo, encaixei aqui na peça, ó. E aí eu aperto o quanto eu desejo para eu poder trabalhar, tá certo? Então aqui, ó, tá vendo? Tem um molejo. Se eu quiser o meu tecido bem esticado, vamos esticar esse aqui. Esse é um tecido de teste, tá, gente? De pontinhos. Não vou fazer esses pontos hoje, tá, gente? Outra hora a gente faz, a gente já fez. Então eu estico bem, aperto. Aí eu quero um tamborim,
Olha que legal, né? Ó, vou esticar mais ainda. Tá em cima do meu bordado. A Cris compartilhou. Ó, vou apertar mais ainda. Ó, agora tá... Compartilhou Deu pra que escutar? a Círculo está fazendo esses bastidores de borracha. Exatamente, de silicone, né? É chamado de silicone. É. Eu não tenho ainda eles, então eu não sei dizer pra vocês. Ó, tá vendo? Ó, tamborim. Pra eu trabalhar aqui, ó, agulha de cima pra baixo, de baixo pra cima. Às vezes eu vou conseguir fazer isso aqui, ó. Às vezes, ó, eu vou conseguir fazer isso e eu vou ter que empurrar com o meu dedo. Disseram certo? que pagaram o bastidor rosa, a Adriana Médio falou R$18. Ai, que bom que você encontrou. Deve ter sido em uma loja física. Não Porque na falou. internet tá um pouquinho mais. Não falou. Também não sei, tá certo? Tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, eu consigo trabalhar dessa forma. Ou trabalho com a agulha de cima para baixo, de baixo para cima. Facinho trabalhar assim também, tá? Tem gente que borda assim, sem problema. É como nós vamos fazer nesse aqui hoje, porque eu vou usar um bastidor grande. Só que antes disso, beleza? Todo mundo conseguiu entender a funcionabilidade, olha que chique, tô falando chique hoje, de um bastidor, a importância do bastidor nas nossas vidas para nos ajudar. É isso que esse tipo de material faz, assim como a caneta térmica vem para nos ajudar, nos facilitar o trabalho, né? Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu aumentar só um pouquinho, vamos ver como ficou, filho. Olha que legal, a Yara comentou aqui que bastidor sempre foi caro. Sempre. Tem uns desde 76, Ah lá. são ótimos até hoje, não vendo nem empresto. Isso aí. Nem empresto. São coisas que a gente acaba realmente não emprestando porque você acaba usando, não é verdade? Depois vai, depois não volta, né? É complicado. E o pessoal do Instagram tá tudo bem aí? Conseguiram acompanhar de boa aqui para nós, conosco? Acho que sim, né, meu filho? Sim. Eu não tô conseguindo acompanhar aqui. Acompanhando aí. Certo, muito bem, gente. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Então, nós vamos fazer aqui o malha acolchoado nesta parte aqui, que é grande dessa, como é que chama? Tigela? Não é tigela que eu falei? Cesta de frutas. Então, o que eu vou fazer? Gente, eu não vou medir. Eu vou fazer alguns riscos aqui, meio que no olhômetro mesmo, para que a gente possa remir o tempo, tá certo? E eu vou usar, ó, vou fazer a caneta com a caneta. A caneta é outro facilitador nas nossas vidas. Quando eu conheci essa caneta, eu conheci através de uma aluna. Ela, na época, gente, isso tem mais de 6 anos, 7 para 8 anos, quando eu tive contato com esta caneta. Só tinha uma loja lá na Vila Mariana, foi a Elenir César que comprou para mim. Naquela época eu paguei R$18, foi assim um absurdo, é que nem hoje fosse R$40. Ela pensa que eu lembro quem é Elenir, viu, gente? Mas tudo bem, depois você vai lembrar de quem é, eu tô falando, a Trevisani lá, você vai lembrar. E aí, agora lembrou do sobrenome. E ela comprou pra mim. Então, eu tive contato a primeira vez há quase 8 anos atrás. Diga, meu filho. Pergunta legal aqui. Quando você aperta tanto tecido, não tem perigo de marcar o tecido? Então, tem o perigo sim, só que você coloca e depois você tira. Tá? Eu até tirei recentemente de um bastidor que eu deixei bem esticado e eu lavei a peça e ele voltou. Eu só ainda não passei, mas eu lavei a peça e eu acho que saiu a mancha que ficou do tempo de ficar pendurado exposto, né? Gente, ó, o que eu vou medir aqui, ó? Eu vou medir nesses da própria régua aqui, ó. Eu vou medir, essa vai ser a minha medida do risco que eu fiz. Eu vou traçar aqui e aí assim eu não preciso ficar medindo. Tá vendo? Ó, eu ponho aqui. Ah, você não podia ter feito antes isso? Poderia, mas aí sempre vai ter, né, quem vai perguntar como é que você fez os riscos. Eu vou fazer os riscos só para me orientar. Poderia fazer sem o risco? Poderia. Corre o risco de ficar às vezes um pouco torto, ó. O risco a gente endireita. Lembrando que é tecido, né? Então, o que acontece? De repente você não quer fazer o risco todo, você faz só aqui na pontinha e na outra pontinha. Que é essas pontinhas que nós vamos pegar, né? Porque aí o tecido fica retinho. Né? Então eu não preciso aqui ficar tão presa. As imagens estão boas aí, meu filho? Uhum. Chegando? Qual o nome desse tecido? Né? Esse aqui é o algodão cru, é aquele próprio, é uma sacaria, aquele próprio para pintura. E essa caneta aí, como chama? Chama-se Friction Ball. Tem outras marcas, Fantasminha, outras marcas aí da Círculo, não sei se chama Fantasminha.
mas tem várias, são as canetas térmicas, né? Então, você pode procurar aí qual seja da sua preferência. Aí, não sei se eles melhoraram, se não tinham umas aí que manchavam demais e não saía nem por um decreto, entendeu? Então, tem que ver muita... Tem outras marcas que quando, por exemplo, eu usei uma outra marca aí que eu ganhei também, ela manchou meu linho branco e eu fiquei muito brava. E aí eu não usei mais essa caneta, mas não teve jeito, né? E aí eu acabei usando linho em outra coisa. Mas eu passei no ferro e fica marcado. Essa aqui também fica marcado, gente. Já foi feito o teste, uma aluna minha, uma ex-aluna minha, lá da escola, ela fez o teste. Sabe o que ela fez? Ela fez pro, né? Todo mundo lá me chamava de pro. Ela pegou o trabalho dela, passou, tirou o risco. Olha só o que ela fez. E aí ela foi, colocou num saquinho plástico o trabalho dela e dentro do freezer. Aí voltou toda o que ela... Então faz o teste aí se você quiser. Ela me mostrou isso, ela fotografou, filmou na época e tudo. E aí volta. Então assim, dependendo do tecido, você passa a caneta, vai ficar marcado. Por isso que às vezes não é muito legal você ficar riscando muito e depois apagando, porque vai ficar marca do que você passou com a caneta, né? Também não tem um milagre assim tão completo, né? Tem um certo milagre, mas não é tão completo. Então tem que tomar esse cuidado. Então fica aí a dica, né? Para você não ficar risca e apaga. Pro. Na escola a gente era só pro pra cá e pro pra lá. Era uma graça, né? As alunas, tá certo? Então, oi, pro! Todo mundo era pro pra cá, pro pra lá. Então, tome só cuidado com o seu risco. Mãe, por isso que eu falo, risco, borda bem em tira os cima. comentários do Instagram pro pessoal ver melhor aí a imagem. Vou tirar, por gente. favor. Vou tirar. Desativar. Pronto, beleza. Só tô riscando aqui junto com vocês. Não é pra ficar aquela coisa assim, medida, certinha. Tô fazendo aqui assim, só mais pra eu ver, né? Para ter uma direção. Às vezes, na hora que você vai pôr a linha, a agulha, ele dá uma mexida e você consegue controlar melhor para colocar o seu ponto, certo? Ó, então tá aqui, ó, a medida que eu usei é a régua, essa partezinha aqui dos risquinhos da régua. E aí eu vou fazer aqui de volta do outro lado, né? Então eu vou pegar essa parte aqui, não precisa encontrar, porque a gente depois vai dar um contorno no entorno, né, ó, vou pegar aqui, ó, fazer um aqui, pra não ficar sem nada, ó, e aí eu vou, mas aí eu não vou conseguir fazer essa medida, então por isso que eu prefiro sempre réguas transparentes, né, aquelas de metal ou de madeira. Você tem ainda uma régua de madeira, gente? Eu não sei se você tem ainda essa régua de madeira. Eu nunca tive régua de madeira. Você nunca teve? Eu acho que eu já tive uma régua de madeira. Ou eu tenho uma e não sei que é Quando eu era menina, eu tinha régua de madeira. Só tinha régua de madeira. Tem uma que eu herdei do vô, né? Aí não sei se é de madeira. Então, eu prefiro hoje, a gente encontra com muita facilidade lá no material dos nossos filhos, né? Quando eu tenho as crianças na escola, né? E o César ficava bravo quando a gente falava assim, e a escola? Ele estava na faculdade, que escola, mãe? Eu já saí da escola não sei quanto tempo. Ele sempre... Quando os pais compram material para os filhos cuidam e aquilo dura, né? É a vida aí inteira. é o investimento, porque no futuro os pais precisam ter outros filhos, né? Boa, César, boa! Porque essas coisas hoje é bem... Tudo vai mudando, né? Então, olha, facinho, você consegue colocar, medir. Já não seria mais fácil medir? Não. Você faz o seu risco aqui assim, ó. A gente conversando aqui, você vai fazendo os risquinhos, né? E a gente precisa riscar, vai ficar mais fácil para você bordar. A hora que você colocar a linha, rapidinho você vai fazer o seu bordado. Então, é uma preparação. Todo bordado, gente, não é só simplesmente pegar a sua linha e a sua agulha e sair bordando. A gente tem todo um preparo para você separar o risco, fazer o risco, passar para o tecido. A gente já vem falando isso para vocês, tanto que a gente tem módulos exclusivos disso lá no curso, inclusive. Aí tem a parte de preparação da linha, separar a linha, né? Qual linha mais que eu quero usar, né? Então, eu vou ver aquilo que eu tenho, se combina. Aí a gente já falou semana passada sobre cores, combinações das cores. A gente deu algumas dicas aqui para vocês, para que a gente possa ter um bordado bem legal. Porém, é uma preparação que você precisa fazer para que você possa começar o seu trabalho. Então, isso aqui é necessário,
né? Ai, você não pode fazer aquilo. Não, a gente tem que ir passo a passo, devagar. Bordado não funciona assim. Tudo rápido, aí que não fica bom. Quanto mais rapidez você exigir de você mesmo, não vai dar certo. Vai frustrar, vai deixar você sem ânimo, sem vontade de fazer. Então, por isso que eu sempre falo, se prepara, né? Esse aqui é o nosso momento, né? O nosso momento para a gente ser feliz, para a gente bordar, para a gente desestressar, que gostoso, né? Quem nunca... eu gosto muito de mexer com régua. Eu não tenho, mas a régua ajuda, é uma régua. Ajuda bastante o seu traço, né? Poderia fazer à mão? Poderia. Mas a gente tem aí as alternativas, não é? Então, fuça lá que você tem uma réguinha. Não tenho régua. Usa alguma coisa que você consiga riscar retinho, né? De repente até um caderno, um pedaço de um caderno, de uma agenda. Ixi, dá pra usar criatividade, é isso, ó, tudo riscadinho, bonitinho, assim já estaria bonito, mas nós vamos deixar bem bonito. Então, voltando a dizer aqui, eu vou usar a círculo, né, em homenagem aqui ao bastidor. Eu vou tirar até o bastidor daqui, ó, porque assim, você não deve deixar, principalmente quando você tem, ó, já marcou, olha, quando você tem um bordado, você não deve deixar muito tempo o bastidor no seu bordado. Você coloca, borda e tira, tá? Não deixa muito tempo, porque senão ele marca mesmo. Não vou usar esse bastidor, né, que é o meu queridinho, e vou usar as linhas círculo. Esse aqui, se você quiser, não precisa ser exatamente esse tom, gente. É uma sugestão sempre. Esse aqui é 37,50 e esse aqui é o 112. Essas linhas aqui, elas estão um pouquinho manchadas, mas na hora que a gente lavar esse pano, que eu vou ser obrigada a lavar, porque eu manchei ele ali, eu espero que saia essa manchinha aqui, senão fica aí um degradê da linha, tá certo? Agora eu tenho a linha, eu vou usar a linha. Então eu vou lá colocar esse bastidor grandão pra gente começar. Então coloca essa parte aqui embaixo, né? Você posiciona onde você quer deixar, que é legal, um bastidor grande que pegou todo o seu trabalho, né? E posiciona ele aqui, olha, e puxa aqui sem problemas. Esses tipos de bastidores aqui, ele dá a tensão dele mesmo, então eu não preciso esticar demais o meu tecido. Ó, deixa eu ver se tá bom aqui. Não preciso esticar demais o meu tecido, ele já dá tensão normal e não tá tão esticado. Se você quiser mais esticado, você vai estar toda hora ajustando, ainda mais esse que é maior, tá certo? Aqui eu vou usar uma agulha número 5, que é a maior agulha que eu tenho aqui, que eu gosto de utilizar para usar os 6 fios da Moliné, a linha. Se você não tem a Moliné, não tem essa cor, não se desespere, não é por isso que você não vai fazer o seu bordado. Você pode, inclusive, pode fazer outro ponto se você não quiser fazer esse, tá certo? Esse aqui vai ser mais prático para nós. Você pode usar a linha Perlé, você pode usar a linha Camila, Camilinha, Cleinha, né? Ou a Cleia Grande, que é 1000 metros. Você pode usar a da Pinguim, que é Pinguim mesmo, 1000. O que mais? Você pode usar a linha que você tem aí. Eu não usaria a Anne, tá? Por que que eu não usaria a Anne? Os professores só tem a Anne. Aqui nós estamos usando a linha de meada. Então, eu poderia colocar uma perlê aqui? Poderia, né? Só para fazer essa parte aqui, um fio só, vai ficar bonito. Mas eu não colocaria, eu não vou colocar, porque a minha proposta aqui é fazer com as linhas de meada. Se você não tem uma linha suficiente para fazer, porque aqui vai bastante linha que eu vou usar a meada inteira, usa 4 fios. Pode usar até 3 fios, vai ficar uma cesta mais delicada, né? Para você ter um pouquinho mais de linha, aproveitar um pouquinho mais a linha. Porque aqui vai um pouquinho mais, né? Vou pegar essa aqui do meio e eu vou usar a meada inteira. Então vamos lá, eu vou medir aqui o meu cotovelo. Ó, vou medir o cotovelo 2 vezes. Eu vou pegar 2,5, tá? Vou cortar aqui. 2,5. Tá? Vou passar os 6 fios. Por que que eu peguei 2,5? Porque eu não vou dar nó agora nesta linha. Eu vou deixar ela aqui, eu vou fazer um alinhavo. Ó, vou fazer um alinhavo e vou deixar ela esperando aqui, ó, para eu poder arrematar depois, quando eu tiver aonde arrematar. Porque senão eu vou ser obrigada a começar com um nó,
Uou! A gente nem vai... Vou começar rapidamente aqui. Eu fiz os riscos aqui, acho que todo mundo conseguindo acompanhar isso. Eu fiz o risco aqui. E aí eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, no risquinho. E depois a gente vai passar o contorno aqui em cima disto. Aí, gente, ó, se eu fizer isto aqui, o avesso vai ficar passada a minha linha assim, olha. Tá certo? Vai ficar todo preenchido. Eu não quero isso. O que que eu quero? Eu quero fazer aqui, olha. Eu vou vir aqui, descer na lateral, onde eu risquei, bem juntinho aqui. E vou puxar a outra linha. Assim a gente também economiza um pouco a linha, ó. E vou passar na linha aqui. Passei e vou vir aqui na lateral. Então, eu vou fazer primeiro e depois eu volto. E eu não vou tirar desse bastidor para não ficar... Vai ficar um pouco frouxo, depois nós vamos prender todo esse pontinho aqui com o outro tom de linha que eu já separei aqui. Você pode contrastar, ou você pode usar a mesma cor, fica a seu critério. Vai ficar como uma cestaria, uma opção. Pode fazer um risco com lápis grafite? Então, aí tem que ser muito de leve. Eu aí aconselho que você faça pontinhos aqui no meio para que não fique tão riscado. E você faça mais aqui nas pontinhas, onde vai ficar tudo coberto. Porque às vezes o lápis não vai sair e pode manchar um pouco o seu trabalho, dependendo do lápis. Sempre usa um lápis 2B, aquele normal de escolar. Não a usa... melancia ainda vai ser bordada ou vai ficar assim? Não, ela vai ficar assim. Que nós vamos fazer a maçã depois, tá? Eu ia falar que não usa o 2B, por quê? O outro, quando tem a grafite muito mole, que ela solta muito, ela passa pra linha. Aí fica tudo meio difícil, né? Fica meio sujo, não gosto. Eu particularmente não gosto. Se usar com linha clara, então, ó. Então deixa eu mostrar aqui o avesso como está ficando, ó. O avesso está ficando só aqui nas laterais. Tá vendo? Só aqui nas laterais. Tá tudo bem aqui com o Instagram, deixa eu virar um pouquinho mais aqui. Pronto. Tá vendo? Então, essa fase preparatória aqui é muito importante. Ok? Se a linha não der para chegar lá, você vai fazer a mesma coisa. Eu vou deixar ela presa aqui no meu tecido para depois arrematar quando eu tiver já com o meu trabalho aqui quase mais onde eu possa colocar, arrematar melhor, tá? Olha aqui, ó, a linha não vai dar. Então, a gente pode, da próxima, colocar um pouquinho mais. Você pode pegar 3 cotovelos, porque a gente tá deixando o espaço... Vou até pegar um pouco mais, que aí já vou direto, para não ficar muito... muita linha. Diga, meu filho. Essa cor que você tá usando é a 112 ou 37,50? 37,50. Ó, essa daqui é a última. Eu vou passar pra cá. E vou fazer o meu alinhavo para depois arrematar isso aqui, tá certo? E vou colocar a linha novamente, vou repetir, faço o alinhavo, repito aqui e já venho trançando. Então, pega um pouco mais de linha, tem um pouquinho mais de paciência na hora de puxar para colocar, para depois a gente fechar com a outra cor. Aí, a gente fecha no nosso próximo encontro, tá certo, filho? Certíssimo. Certíssimo?